Parte 2. E agora, garotinho, nós vamos aqui ouvir, né, com exclusividade o que diz o líder da oposição no Senado, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, o senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. Ele comentou esse pacote de ajuste fiscal. Pois é, desde ontem só se fala nisso, quer dizer, houve uma repercussão, você já falou sobre isso aqui, uma repercussão grande, porque aproveita-se, quando não se faz nada, se especula, quando se faz, se especula, e até que as coisas se acomodem, muita gente ganha dinheiro, mas é importante sempre ouvir tanto a parte do governo, como já se ouviu ontem o próprio ministro falando em cadeia nacional, ou vamos ouvir hoje o que diz o líder da oposição lá no Senado, o senador Rogério Marinho. Vamos lá, garotinho. Bom, primeiro, esse governo ele tem se caracterizado em factoides, né? Ao mesmo tempo que apresenta um pretenso pacote de contenção de despesas, para e passo apresenta um projeto que à primeira mão parece inexequível, né, de diminuir a tributação do imposto de renda até R$5.000 nesse quadro de descalabro, de descontrole fiscal, né, ou seja, diminuir a receita do governo. Nós estamos falando de 82% das pessoas que pagam imposto de renda hoje, e a fórmula mágica apresentada, isso a partir de 2026, então não tinha nenhum sentido em apresentar isso agora, né? É um mero factoide, mais um factoide do governo, aumento, nova carga tributária, aumento de tributos, né? Então, essa é a tônica do processo. A apresentação acontece num vídeo elaborado, né, com um prato de comida, e o ministro Haddad dizendo, olha, vai ficar tudo bonito no Brasil porque a gente está fazendo tudo certo. O pacote apresentado, a princípio, claro que a gente vai se debruçar com mais cuidado sobre ele, me parece aquela célebre frase, né, que a montanha pariu um rato, né? Não é à toa que a reação do mercado é de ceticismo, né? O governo coloca ações que só vão ser implementadas, né, se houver uma boa vontade, né, do legislativo, depende de outros atores, o que depende deles está sendo procrastinado, não há reformas estruturantes, talvez alguma coisa em relação a abono, né? Não se mexeu nas armadilhas que esse governo criou para ele próprio, no início do governo. O Haddad talvez tenha se esquecido que há um vício de origem no início desse governo, que foi a tal da PEC da transição, onde se acresceu mais de 200 bilhões de reais ao orçamento da União, sem a contrapartida de receitas, e esse desarranjo estrutural vem se repetindo todos os anos. Não é à toa que nós vamos chegar ao final desse ano com quase 8% de crescimento da dívida em relação ao PIB, a gente está falando aí de mais de 900 bilhões de reais, né? Não é à toa que o governo não passa credibilidade, porque quando apresenta um arcabouço fiscal, ele mesmo dribla esse arcabouço em pelo menos 7 oportunidades diferentes, né? Quando ele fala em corte de subsídios, este mesmo governo apresentou ao longo dos últimos 2 anos mais de 70 bilhões de novos subsídios que foram acrescidos aos 520 bilhões originais. Então, infelizmente, o Brasil está numa situação em que as contas públicas na questão da Previdência estão explodindo, porque eles criaram uma armadilha de crescimento real do salário mínimo indexado ao PIB, agora querem sair pela metade da armadilha, limitando ao crescimento do arcabouço fiscal. Vai continuar tendo aumento real e pressionando as contas da Previdência. A questão da indexação das receitas de saúde e educação ao crescimento da própria receita, na contramão das outras despesas que estão jungidas ao arcabouço fiscal, está pressionando o discricionário, né? Então, cada vez menos a possibilidade do governo ter recursos para investimento. A informação que a gente tem que até 28 o governo vai ter zero de possibilidade de recurso, eles não mexeram nisso. Então nós estamos apenas barrigando, levando para diante uma crise que já está precificada pelo próprio mercado, que já entendeu que as ações são inócuas, pirotecnia, mise-en-scène e jogando para a galera. O governo está apavorado porque perdeu conectividade, conexão com a sociedade, né? O Lula está cada vez mais desaprovado, está cada vez mais distante da sociedade, aí tenta, através de medidas pouco eficazes, não tem ações estruturantes, sair do córner em que ele se encontra. Olha, de boas intenções o inferno está cheio. Esse governo realmente é muito bem intencionado, mas é atabalhoado e completamente inepto. Então não é a primeira vez.
O governo, primeiro, vamos lá, a tempestividade do anúncio. Me explica por que uma ação que vai ser implementada em 2026, na hora em que todos nós estamos aguardando contenção de despesas, é apresentada como se fosse uma bala de prata para reconectar o governo com uma parcela importante da sociedade que perdeu completamente a credibilidade ou a aderência ao governo que aí está. Então, esse momento é completamente distinto. Aonde aconteceram ações no sentido de se aumentar a taxação excessivamente de pessoas que ganham um pouco mais, houve fuga de capital. Né? Isso a literatura mostra de forma farta. Essa questão de mexer com a dedução da saúde na questão do imposto de renda é uma discussão que é tão antiga como a própria Receita Federal. Né? Há uma distância entre a intenção e o gesto, volto a dizer. Há maturidade dentro do Congresso para se recepcionar esse tipo de proposta? Por que o governo não propõe, por exemplo, uma reforma administrativa? Um dos itens que foi colocado foi justamente a questão de combater supersalários. O que é conversa, pirotecnia e uma ação efetiva? Esse governo fez uma série de compromissos salariais e aumentos salariais com os funcionários públicos federais, está fazendo uma série de concursos públicos, aumentando o tamanho da máquina pública, e fala que vai economizar R$1 bilhão, em torno de R$1 bilhão por ano, nessa questão de contenção de cargos comissionados e, eventualmente, de supersalários. Bom, tá aí a fala do senador, é um senador que tem base, foi ministro. Agora, o que é que a gente observa? É um posicionamento da oposição. Aí o que é que ele diz nas entrelinhas? O governo está bem intencionado, mas vai depender da boa vontade do Congresso. Olha, eu quero... E aí, o que é que a gente esperava e a gente espera? Primeiro, que essa questão do arcabouço fiscal depende da boa vontade de todo mundo, de todos nós brasileiros. Segundo, o que eu esperava e o que eu espero da oposição, é claro que não dava para o ex-ministro dizer ainda, o senador, porque Fernando Haddad chegou no Congresso agora no final da manhã. Final da manhã, já começo da tarde, para despachar com o presidente do Senado e os líderes do Senado. O que é que acontece? Não tem tempo ainda de ninguém ter lido na íntegra aquilo que foi exposto no arcabouço fiscal para ter uma opinião bem formada. O que está sendo discutido até agora é com base no que vai sendo soltado pela imprensa. Olha, está aqui, ó. O próprio Senado Federal, ele anunciou hoje, às 13 horas e 48 minutos, que o pacote de ajuste fiscal tinha acabado de chegar ao Congresso Nacional. Ou seja, 13 e 48. De 13 e 48 para cá, deu tempo Rogério Marinho ler todo o pacote de ajuste fiscal para proferir uma opinião no sentido de o corte nas despesas não vão impactar no resumo final, no relatório resumido de execução orçamentária do governo federal. E a grande pergunta, Ian, se não for dessa forma, o que é que poderia ser feito de forma diferente que até agora eu não vi ninguém dizer? Pois é, ele tocou em um tema que é muito polêmico e que nós inclusive abordamos e com brasileiros concordamos com a questão dos subsídios. Os subsídios, é horrível tanto subsídio que é dado. 97 bilhões em subsídios. Pronto. Mas não é de agora esse subsídio. Não, vem de muito tempo. Aprovado pelo Congresso, é bom que se diga. Muitos deles aprovados pelo Congresso e alguns criados e encaminhados pelo governo federal à época, o governo de Jair Bolsonaro, que criou o PERS, o Programa de Retomada e Incentivos ao Setor de Eventos, foi criada no governo Jair Bolsonaro. Então, assim, e como o governo Dilma, melhor dizendo, lá atrás criou as exonerações que se perpetuaram e chegaram até hoje. O que eu estou querendo dizer com a questão do subsídio é que todos que passaram por aí, se não tiverem e não forem os responsáveis pela criação daquelas exonerações, mas na verdade eles perpetuaram, eles continuaram, não deram continuidade a essa política. Na carne. Aí onde está? É um pacote que vem aí trazendo alguns pontos que realmente mexem no bolso do brasileiro. A questão, por exemplo, do reajuste do salário mínimo, embora que seja um valor mínimo, mas diminui à vista do que o cálculo estava estabelecido. Ele vai estar acima da inflação, mas com limite. De 2,5%. O que é que ocorria antes? O limite era proporcional ao crescimento percentual do produto interno bruto de 2 anos anteriores. E, na prática, a mudança são questões de poucos reais. R$2, R$3. Outro questionamento de quem ganha até 2 salários mínimos é com relação
ao abono. Ao abono, o abono deixa de ser fixado em 2 salários mínimos e passa a 2.600, é uma redução de R$ 200. Fica fixado num valor que vai sendo corrigido pela inflação. Exato. Até que, lá na frente, daqui a 2 anos, me parece, vai ser fixado em um salário e meio. Exato. Um salário mínimo e meio. A partir de 2035. 2035 só, quer dizer, vai fixar agora, e se fixar agora em 2.600, é em 2 salários mínimos, e vai sendo atualizado com base na inflação do período todo. Então, o prejuízo não se tem. Agora, o que pode acontecer é que o salário mínimo suba mais do que isso. Outro ponto bom e importante de destacar, o pente fino nos programas sociais. Não dá, meu amigo, para permanecer da maneira que está hoje, com as muitas fraudes que existem dentro desses programas sociais. Tem gente que não precisa do Bolsa Família e está recebendo. Tem gente que não faz jus ao BPC e está recebendo. Daqui a pouco eu vou pegar um dado aqui importante, rapaz, porque foram suspensos por conta de uma necessidade de atualização cadastral, foram suspensos o pagamento do BPC no país inteiro. Rapaz, o absurdo que tem na Paraíba sem procurar, já passado o prazo, não foram lá. Daqui a pouco, e não foi na Paraíba não, no país todo. Aqueles que foram encontrados tiveram um prazo até 90 dias. E a maioria que não foi encontrada os endereços? Olha, de tudo aí que foi elencado por Rogério Marinho, só tem um ponto, que inclusive é o ponto principal, que o mercado ficou ali alarmado, que é a questão da isenção do imposto de renda até R$5.000. Esse é o único ponto elencado. Eu entendo a preocupação de Rogério Marinho, também me preocupa. Eu fico feliz como cidadão, 35, como brasileiro. 35. Segundo a data, 35, segundo a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, 45. Está entre 35 e 45 por ano. Veja bem, agora, só passa isso se for aprovado no Congresso. Se não for aprovado no Congresso, não tem isenção. Então é uma questão para o futuro. Para valer em 2026. Exato. O que é que a Bolsa de Valores quer, se não for especulação, chegando a Bolsa de Valores, já o dólar hoje chegando, o dólar chegando hoje a R$6. Especulação, rapaz. Especulação. Safadeza, porque é uma coisa que vai entrar, se passar no Congresso, e o Congresso tem todo o poder de discutir a matéria, de aperfeiçoar, em 2026, nós estamos em 2024, e aí o dólar já está subindo por conta disso. É brincadeira. Se não houver uma consciência nossa, coletiva, de todos os setores, eu sei que não tem um pacote que mexa com o bolso de segmentos, que vai agradar a todo mundo. Não tem como, é impossível. Se ele agradar a todo mundo é porque ele não presta para ninguém. É impossível. Vai agradar uns e desagradar outros. Agora, tenhamos paciência. Precisamos sentar e discutir com base numa leitura específica desse projeto. É como funciona uma casa. Quem é que gosta de cortar, de limitar, de reajustar o orçamento? Quem é que tem uma despesa mensal de R$200, de R$300 e que gosta de limitar, de reajustar para 150? Ninguém gosta. Agora, é necessário para não entrar no vermelho, para evitar problemas maiores futuros, o crescimento da dívida, a majoração dos juros, o aumento nos preços, o aumento da inflação. Então, tudo isso, meu caro Adjamildo Pereira, precisa ser medido. Tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis. O tal dos mercados, que eu não sei quem são esses mercados, e a gente nunca ouviu falar e ninguém explica, que tem uma pressão tão grande, uma rapidez, exige do governo, por conta do arcabouço fiscal aprovado lá pelo Congresso, corte nos gastos. O governo sentou, vinha discutindo há vários meses, apontou de onde é que vai tirar, de onde é que vai cortar. E aí o corte não agrada. Aí tem santa paciência, viu? Não agrada. Fazer o quê? Pois é. Vai pra festa, viu? Obrigado aí. Daqui a pouco, preste atenção que nós vamos sortear no final do programa, mas